Existe esse conceito filosófico chamado a navalha de Ockham, que é conhecido também como a lei da simplicidade, e de uma forma bem resumida, ele afirma que a resposta mais simples geralmente é a correta. Muitas pessoas minimizam o conceito para algo mais do tipo mantenha as coisas simples, quando são pessoas utilizando o conceito para tentar resolver os grandes mistérios da vida e da nossa existência. Mas algumas pessoas afirmam que a verdadeira interpretação seria a de que se você tem duas hipóteses, duas teorias competindo para explicar algo que aconteceu, a opção com menos suposições é a que deve ser selecionada. A ênfase filosófica, na verdade, deve ser dada no número de hipóteses que a teoria tem e não apenas escolher a teoria mais simples, como muita gente dá a entender. A teoria se chama navalha de Ockham, pois Ockham foi o filósofo responsável por popularizar a teoria, e a navalha seria uma navalha metafórica que você usaria para tirar todas as suposições desnecessárias na busca pela verdade. Muita gente online começou a citar a navalha de Ockham quando se referia ao caso de Celeste Rivers Hernandez e a conexão dela, suposta conexão com o cantor David. Acho que a essa altura não preciso mais dizer suposta, mas tudo bem. Mas quando o caso estourou lá no começo de setembro, o fato da polícia não estar divulgando nenhuma informação e não ter anunciado nenhum suspeito no caso fez com que as pessoas na internet fossem à loucura na busca por respostas, movidas por aquele sentimento inquietante do jeito que só pessoas com sede de justiça conseguem entender, não é mesmo? E assim também, como que a gente aplica o princípio de se livrar das hipóteses quando no momento isso é tudo que a gente tem? Nas declarações públicas até agora, a polícia não confirmou nem negou o envolvimento da Celeste com o David, mas baseado em vários vídeos, fotos e até uma live que eu já mostrei para vocês no primeiro vídeo sobre o caso, muita gente acredita que sim, eles tinham um relacionamento romântico. E nesse caso, o David já seria no mínimo criminoso, né, supostamente, porque ele estaria se envolvendo aos 18 anos de idade com uma garota que tinha 13, ok? Então, mesmo que ela se entregue a ele e diga que ela está apaixonada também, não importa. É crime, tá? Algumas pessoas acreditam que eles se conheciam desde o ano de 2011, através de um servidor do Discord, e nessa época a Celeste tinha apenas 11 anos de idade, mas novamente, outra suposição. Uma das poucas coisas que ficou claro desde o início do caso era que o David conhecia duas garotas chamadas Celeste que tinham cabelo escuro, pele morena e coincidentemente até usavam as mesmas roupas. Oi? E sei que o povo da internet encheu tanto o saco dessa menina que ela privou o Instagram dela e colocou na bio A Different Celeste, eu sou uma Celeste diferente, tentando aí evitar ser confundida com a Celeste do caso, justamente lá no comecinho de tudo, quando a notícia estourou e estava tudo uma grande bagunça. Não que não esteja agora, mas tudo bem. Muita gente na internet achou esquisito demais a coincidência de não só elas terem o mesmo nome, como elas também serem um pouco parecidas fisicamente, né? Ou seja, o David claramente tinha um tipo preferido de garotas, não é mesmo? E aí, para piorar tudo, o povo começa a perceber que elas usavam roupas idênticas. Muito esquisito, né, meu povo? Elas também usavam esse modelo de óculos bem parecido, com as lentes bem grandes e a armação toda preta. E sendo assim, muita gente online acredita que não tem nada de coincidência nisso e o David teria feito tudo isso de propósito, sim. Em algum momento ele teria tido esse plano genial de trazer para a vida dele uma outra garota chamada Celeste, essa sim maior de idade, e andar com ela por aí para disfarçar o relacionamento que ela tinha com a outra Celeste, que estava bem longe de ser uma mulher maior de idade, ok? Então, se alguém acusasse ele de estar namorando uma menina de 13 anos Celeste, ele, não, gente, tá aqui a minha namorada Celeste, mais de 20 anos mais velha do que eu, inclusive, o que vocês estão falando, sabe? Mas aí, novamente, sem nenhuma informação confirmada pela polícia, isso tudo não passava de suposições sobre o caso. Uma das poucas certezas que se tinha também era que, enquanto o David estava em tour, no dia 8 de setembro de 2025, o carro dele foi denunciado por vizinhos. Afinal, ele já estava ali jogado na rua onde eles moravam há algumas semanas e estava começando a incomodar a galera já. Dependendo de onde você mora nos Estados Unidos, deixar só o carro abandonado não é brincadeira, tá? E quando o carro foi apreendido, os funcionários da empresa repararam que o veículo tinha placa do estado do Texas, ok. O carro não tinha sido registrado como roubado nem nada do tipo, mas os funcionários da Hollywood Tow, a companhia de reboque, resolveram ligar para a polícia porque eles acharam o cheiro vindo do carro simplesmente bizarro. A polícia chegou para examinar o Tesla e eles confirmam o pior.
No porta-malas da frente do carro, dentro de uma sacola preta, eles encontraram restos mortais humanos. E aí os veículos de fofoca pegam essa história e começam a espalhar os boatos de que o corpo tinha sido dividido em pedaços, que até agora só tinha sido encontrado oficialmente a cabeça e o torso, o que realmente até faria sentido, porque o legista do caso afirmou que a pessoa tinha apenas 32 quilos, né? Pouquíssimo, tem isso também. Mas assim, gente, qualquer informação que vem do TMZ é complicado, meu povo, porque eu sinto que metade das coisas parece que eles tiram, sabe-se lá Deus da onde, mas às vezes eles também acertam, a outra metade das vezes eles acertam. E infelizmente não seria o primeiro caso que eu já vi de policiais questionáveis vazando informações confidenciais para a mídia, afinal a gente está falando de Los Angeles, então assim. E oficialmente o LAPD, o Departamento de Polícia de Los Angeles, disse que a investigação era uma investigação de morte e não de homicídio, até que, em uma coletiva de imprensa, o oficial respondendo uma pergunta sobre o suposto relacionamento romântico entre o David e a Celeste, ele afirmou que, certamente, quando você investiga um homicídio, os detetives olham todas as questões associadas, e nesse caso isso com certeza é algo que eles vão fazer. Oi, então você confirmou que é um homicídio? Porque até agora essa palavra não tinha sido usada, sabe? Mas, segundo eles, pode levar dias e até semanas para determinar que um crime realmente tinha acontecido. E parece que realmente eles levaram todo o tempo do mundo, porque demorou mais de 2 meses para o David ser considerado oficialmente um suspeito. Do tempo que eu comecei a escrever esse roteiro para agora, já teve esse update aí, mas caso que se desenrolar ao vivo na nossa frente, vocês já sabem como é, né? Eu já tô meio que me acostumando um pouco. Eu tava desde o começo na Gabi Petito, no caso dos 4 de Idaho, a gente tem que saber cobrar, mas ter paciência ao mesmo tempo. É complicado. E sei que essa declaração da polícia causou revolta e o grande público rebateu com. Não, calma. Mas como assim? Uma garota de 14 anos morreu do nada, o corpo dela foi parar no porta-malas de um carro abandonado por meses, dentro de uma sacola preta, e vocês ainda estão na dúvida se um crime aconteceu? Mesmo considerando as teorias mais populares de que ela podia estar grávida e o David queria esconder isso a qualquer custo, ou talvez ela só tinha se cansado dele e quis terminar tudo e ele surtou. Talvez ela teve uma overdose e foi acidental, né? Se pá, ele não tirou a vida dela de propósito, de uma forma violenta, e depois de um tempo começou a circular o boato de que uma das últimas vezes que ela tinha sido vista, a Celeste estava extremamente embriagada ou intoxicada, mas ela claramente não estava no juízo normal dela, e adivinha quem estava do lado dela nesse momento? E aí, considerando a teoria onde o David seria mais inocente, no mínimo ele cometeu homicídio em segundo grau, né? Então não teve um crime intencional, mas ainda assim alguém acabou morrendo. Mas no mínimo, alguém escondeu o corpo dela dentro de uma sacola e deixou no carro apodrecendo literalmente como se fosse lixo. E o que a gente tem que lembrar agora é que tem uma família e vários amigos que não vão poder nem se despedir propriamente, porque nisso o corpo da Celeste ficou completamente desfigurado, né? Depois de passar meses apodrecendo, abandonada dentro de um carro por alguém, ok? O representante oficial do David tinha dado uma declaração pública lá no comecinho, bem genérica, dizendo que o cantor tinha sido informado de tudo o que estava acontecendo e estava no momento colaborando com a polícia. Isso aí desde então já foi rebatido pelos policiais da LAPD. Eles disseram que no começo eles só não contradizeram o David publicamente porque eles não queriam incitar o ódio contra ele no momento que eles não tinham certeza de muita coisa, mas ele colaborou em momento nenhum, tá? Desde o começo ele não colaborou em absolutamente nada. Mas aí justamente o que me pega é que a polícia não chamou ele nem para conversar, né? Ele não foi considerado nenhuma pessoa de interesse desde o começo, né? Ou seja, é diferente de ser suspeita. Tipo assim, gente, eu sei que eu não sou especialista de nada, mas fala sério. O cara conhecia a garota e ela foi encontrada morta no carro registrado no nome dele. Já seria motivo suficiente pra polícia, pelo menos. Então, meu anjão, você pode vir aqui conversar com a gente? Você tá tendo show onde? Dallas? Missouri? Não importa. Ou você vem pra cá ou a gente. Eles podiam ter feito isso muito fácil, sabe? Mas aí não, deram 2 meses de dianteira pro cara, onde ele apagou um monte de coisa da internet, onde ele se livrou de sabe-se lá Deus o que, ele transferiu um monte de coisa pros pais dele e sumiu. Mas lá no começo, onde estava tudo muito confuso, tinha gente ainda defendendo, ah não, a gente não sabe se ele está envolvido, né? A gente não tem certeza, né?
Afinal, se a polícia estava dando a entender que o David estava colaborando e que ele não era um suspeito, quem que era a gente para suspeitar, né? Pois bem, infelizmente, gente, esse caso é um pouco de passar raiva, tá? Se de vez em quando eu soltar um deboche aqui e acolá, me perdoa, mas eu tô quase explodindo. Se você já viu a parte 1 do meu vídeo, você sabe muito bem do que eu tô falando, né? De como no começo foi tudo uma palhaçada e até agora continua sendo, aparentemente. Mas calma que a gente ainda tem muita coisa pra ver. No dia 9 de setembro, o dia seguinte ao que o corpo foi encontrado no porta-mala deles, o David fez um show normalmente em Minneapolis, como se nada tivesse acontecendo. No começo, tudo que eles divulgam era que a vítima no porta-malas era uma garota e supostamente ela tinha uma tatuagem que dizia SHH no dedo indicador, tipo assim, sabe? E supostamente o David teria a mesma tatuagem no mesmo lugar. Se for verdade, eu deixo aí pra vocês imaginarem qual que podia ser o segredinho que o David e a Celeste queriam manter do mundo, tá? Algumas pessoas começaram a desconfiar da informação de que o David teria a mesma tatuagem da vítima do caso, afinal a fonte que deu a notícia foi o TMZ. E eu digo e repito várias vezes, eles não são a fonte de notícias mais confiável do mundo. Tudo que eles reportam a gente tem que analisar com muito cuidado, sabe? E segundo que em muitas fotos que o David postou, as pessoas nem conseguem ver essa tatuagem no dedo dele, e aí tem muita gente que rebate dizendo que pode fazer pouco tempo que ele fez a tatuagem, ele pode até estar editando as próprias fotos numa tentativa de esconder a tatuagem. Mas a teoria que eu vi que pra mim fez mais sentido é de que a tatuagem pode ter simplesmente desbotado, e pra quem não entende muito de tatuagem, especificamente a palma das mãos e dos pés são regiões que a tinta não pega muito bem por algum motivo. Eu já vi isso em primeira mão, uma vez uma amiga minha fez uma tatuagem, ou foi no dedo ou foi aqui nessa região da mão, e da outra vez que eu vi ela, já tava realmente a metade de baixo da tatuagem já tinha desbotado bastante, assim, quase desaparecido totalmente. Foi tipo algumas semanas depois. E quando eu vi essa teoria, eu acreditei totalmente que pode acontecer, até porque eu já vi em primeira mão acontecendo, não é mesmo? O tempo que o desenho leva para desaparecer depende do metabolismo de cada indivíduo, a tinta que foi usada. E aí, gente, se essa fosse a única coincidência ou história mal explicada envolvendo o David e a Celeste, estava até tranquilo, antes acabasse aqui, mas não. No dia 17 de setembro de 2025, apenas 9 dias depois de ter sido encontrado, o corpo no porta-malas foi identificado como sendo de uma garota de apenas 14 anos de idade chamada Celeste Rivas Hernandez. Apesar de alguns jornais estarem forçando bem a barra dizendo que a garota tinha 15 anos de idade, a Celeste foi encontrada um dia antes do que teria sido o aniversário de 15 anos dela, e pela condição do corpo e o tempo que o carro estava abandonado, é impossível que ela tenha vivido para completar 15 anos, ok? Primeira vez que eu vejo o povo contando idade de pessoa que já não estava mais viva, mas ok, por que será? O boato seria de que alguns amigos da garota chegaram a ter contato com ela em julho de 2015, dando a entender que ela viveu para completar os 14 anos. E essa comunicação foi como? Foi alguma chamada de voz, de vídeo? Foi só por mensagem de texto? Até agora a gente não faz a menor ideia. E se tivesse sido apenas através de mensagem de texto, na minha opinião, nada impede que a pessoa que machucou a Celeste tenha se passado por ela para não levantar suspeitas, pelo menos durante um tempo, não é mesmo? Mais uma suposição para conta. A última vez que a Celeste foi vista, com toda certeza, foi em julho de 2024, e a gente tem até um vídeo desse momento. E aí, pelo menos a declaração inicial do time do David foi a de que ele estava super colaborando com a polícia e sei lá o que mais. Mas aí, no dia que o corpo foi identificado, ele cancelou vários shows que ele tinha agendado. Então parece que a identidade da vítima faz alguma diferença para você, né, David? Não é como se tivesse sido encontrado alguém aleatório no porta-malas do carro dele, sabe? 2 dias depois, a polícia fez uma busca de mais de 12 horas na mansão onde o David estava morando em Hollywood Hills, e os policiais foram vistos saindo do imóvel com várias sacolas de evidência e aparelhos eletrônicos. O pesadelo de gente que supostamente se envolve com criança, né, menina? Apesar de tudo isso, a polícia nas semanas seguintes a essa busca não declarou que o David seria um suspeito e nem sequer uma pessoa de interesse no caso, e foi aí que todo mundo começou a ficar assim, ué, ele conhecia a menina. Depois dessa busca foi quando a gente teve a certeza absoluta de que eles pelo menos se conheciam, porque essa foto aqui, uma das poucas que a gente consegue ver com toda a certeza que é a Celeste do lado do David e ela não tá escondendo o rosto dela,
foi uma imagem que foi liberada depois dessa busca na casa dele, então ele conhecia a menina, se pá, ele tinha um relacionamento criminoso com ela. Ela aparece morta no porta-malas do carro dele e ele não é um suspeito? Vocês não chamaram ele nem pra conversar? Como assim? Tanto caso que eu já vi gente sendo considerada suspeita por muito menos, às vezes um ex-namorado que não falava com a pessoa há meses e a polícia vai atrás, mas aqui a polícia realmente estava meio, oxe, só porque tinha um corpo no carro do cara abandonado, perto da casa dele, e ele conhecia a pessoa, você está achando que ele é suspeito? Agora pronto. Ok, né? Fazer o quê, menina? Depois da busca, o David se muda da mansão dele, o que até aí eu nem sei mais se eu acho algo super normal de se fazer ou super suspeito. E sim, mesmo com o David finalmente tendo sido considerado um suspeito nesse caso, ele continua sendo uma grande bola de suposições até a polícia poder finalmente revelar o que eles sabem. Mas isso não impede a internet de criar teorias, não é mesmo? E sendo assim, as teorias mais populares que explicariam o motivo que levou o David a cometer o crime são: número um, ele matou por fama. Quem acredita nessa teoria afirma que a Celeste teria sido usada como sacrifício em troca da fama que o David queria alcançar, e tem uma entrevista dele que ele fala: não, ano que vem eu quero ficar mais famoso ainda, e o cara até fala assim, como se tivesse pouco até agora, né, e ele: não, ano que vem tem que ser loucura, next year I need to go crazy, alguma coisa assim. Número 2, ele é inocente e ele é o cara mais azarado da história da humanidade. É inocente ou está sendo incriminado por alguém, né? E pelo amor de Deus. Número 3, ele está envolvido no crime sim, mas talvez não tenha sido nada planejado nem violento, e é aí onde entra a teoria da overdose acidental, né? Alguma coisa aconteceu com a Celeste, o David entrou em pânico e não necessariamente tirou a vida dela num surto de raiva, sabe? Número 4, ele é culpado, sim, e essa teoria parece ser a que a maioria das pessoas acredita, e aí as pessoas acham que a Celeste ou começou a perceber o que o David estava fazendo com ela, afinal na live que eu mostrei na parte 1, ela faz uma piada bem sem graça sobre o David crianças, não é mesmo? Ou então ela tentou terminar com ele e ele só surtou de ciúme, né, o famoso se não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém, sabe? Teve um tempo que a teoria incluía a possibilidade da Celeste ter ficado grávida, e aí, como ia ficar bem mais difícil esconder o relacionamento se isso acontecesse, o David teria feito de tudo para se livrar dela, mas na autópsia do corpo eles já divulgaram que essa hipótese foi descartada e a Celeste não engravidou no último ano da vida dela. A teoria número 5 é de que a gente não sabe é de quase nada, e tudo isso é muito maior do que a gente pode imaginar e possivelmente envolve muito mais pessoas, o que não necessariamente anula a teoria 4, se você parar para pensar. Eu, pelo menos, acho que o que eu acredito é uma combinação da 4 e da 5 juntas, é o mais provável, na minha opinião, sabendo o que a gente sabe até agora, e vem comigo entender tudo. Oi, gente, eu sou a Rebeca, seja muito bem-vindo de volta ao Atrás da Fita. Como é que você tá hoje, meu anjo? Já deixa o seu like aí no vídeo pra você não esquecer, isso me dá uma força muito grande. Comenta qualquer coisa aí que você puder, um emoji, como é que tá o seu dia, qual a sua cor preferida. E sem mais enrolação, vamos pro caso de hoje. Uma notícia do jornal The Sun reportou o seguinte, e só para constar que o The Sun é bem tabloide, então ele não é das fontes de notícias mais confiável do mundo, muito longe disso, mas segundo o The Sun, um vizinho do David teria afirmado que já fazia alguns meses que parecia que a Celeste estava morando na mansão com ele. Então, mais de uma vez ele teria avistado o casal junto ali pela região e ele até chegou a acenar, né, dar um tchauzinho a uma certa distância para os dois às vezes. Sabe quando você encontra o vizinho, né, e aquele, opa, tudo bom? Pois é. O vizinho também teria dito que antes de tudo acontecer, ele não tinha tido nenhum problema com o David, ele nunca ouviu sequer barulho de festa, nem confusão nenhuma, o que seria meio que quase esperado de alguém famoso no nível do David, né, dar aquelas festas de arromba, cheia de celebridades, mas não. O vizinho, na verdade, descreveu ele e a Celeste como bem quietos até. A fonte não é identificada na notícia, então é sempre bom lembrar que a gente não tem certeza se essa pessoa realmente seria um vizinho do David ou só alguém querendo chamar a atenção usando a situação toda. Outra informação que eu vejo muitas pessoas mencionando por algum motivo é essa marca de batida que tinha na parte de trás do Tesla do David, mas se essa marca no carro tem alguma relação com o crime ou não, é esperar a polícia descobrir e dizer pra gente.
O David postava muitas coisas nas redes sociais, principalmente no servidor do Discord que ele tinha, coisas até demais, né? Parece aquelas pessoas que não pode ter um pensamento que já transforma ele num tweet, sabe? Enquanto a Celeste mal postava fotos dela mesma, e como eu falei na parte 1, por algum motivo ela vivia deletando as contas dela nas redes sociais e criando novos perfis. Por que será, né? Algumas das fotos confirmadas dela são de quando ela era mais jovem, ou seja, literalmente um bebê. Poucas fotos são de quando ela se aproxima dos 13, 14 anos de idade, a época que ela supostamente estaria ali bem mais próxima do David. E em várias fotos e vídeos parece que ela está sempre escondendo o rosto dela com algum objeto, um capuz, uma bolsa, as próprias mãos dela, muito assim. Um comentário online afirma: parece que ela só existia quando ela estava no mundo dele. No primeiro vídeo eu tentei não dar muita ênfase no fato de que a Celeste já tinha fugido de casa algumas vezes, porque me revira o estômago, o jeito que parece que algumas pessoas estão ouvindo a história só procurando, mas o que foi que ela fez pra merecer? E o que foi que ela fez? Ah, eu sabia. Se uma tragédia dessa acontecesse na sua família, você teria coragem de virar pra sua tia, prima, uma amiga sua que fosse dizer, mas também, né? Ela fugiu de casa. Claro que um maníaco tinha que matar ela, não? Então, por que você fala essas coisas das famílias e das filhas dos outros? No dia 12 de março de 2023, um ano antes da Celeste ser dada como desaparecida, 2 anos e meio antes dela ser encontrada sem vida, essa pessoa aleatória postou no servidor do Discord um print que ela tirou de uma live do David. E nessa live do lado dele tinha uma garota muito parecida com a Celeste, pelo menos na minha opinião, mas o rosto dela estava meio escondido, então é aquela coisa, né? Não dá pra dizer com 100% de certeza, mas, gente, sério. Junto com o print desse momento na live, onde a gente vê o David e essa garota numa sala aparentemente com luzes rosas, a pessoa perguntou: e aí, quem é a garota? Em 12 de março de 2023, no dia que esse print foi postado, Celeste Rivers Hernandez tinha 13 anos de idade. Em resposta à pergunta da pessoa aleatória, o David respondeu: You are a fed? Que é uma gíria que é meio: Você é um tira? Da polícia, meu irmão? Em uma outra foto postada pelo cantor nas redes sociais, ele usou a legenda Absolutely Mugged, que é uma expressão que a minha pesquisa indicou que está fortemente ligada à comunidade dos jovens incéis, e a expressão significa algo tipo: tô mal feio perto dela, pra ela eu perco feio, ela me deixa no chinelo. Algo nesse sentido. Na imagem a gente vê o David com uma garota que poderia ser a Celeste, mas a gente não tem certeza porque mais uma vez essa garota misteriosa tá usando um objeto para esconder o rosto dela e dessa vez é uma bolsa da Louis Vuitton. Mas na imagem a gente vê o cabelo cacheado e escuro dela e com base nisso e no fato dela estar por algum motivo escondendo o rosto, muita gente acredita ser a Celeste ao lado do David. Muita gente jura que essa mesma bolsa pode ser vista em alguns TikToks que o David postou e também tem gente que acha que essas pulseiras que o David estava usando nessa foto são as mesmas que a Celeste usava. Agora, gente, vamos lá. Para piorar o que já estava confuso nessa época, tinha gente que ficava criando foto falsa, como essa imagem aqui, que é uma imagem real da Celeste, que alguém photoshopou o David junto. Sério, gente, pra quê? Agora, para além de qualquer dúvida, pelo menos uma foto é 100% confirmada pela polícia ser a Celeste ao lado do David, ou seja, no mínimo, eles se conheciam, sim. Essa imagem aqui foi liberada depois da busca na casa dele e, sério, olha até o jeito que ela olha pra ele nessa foto. E olha que eu nem sou fã de análise de expressões faciais e dizem que com foto é pior ainda você querer afirmar alguma coisa com 100% de certeza, mas é porque nessa situação é essa foto e mais 50 mil coisas que me dão essa impressão, tá ligado? Como, por exemplo, essa outra notícia aqui, de que nessa mesma busca também foi encontrada uma foto íntima da Celeste com o David, ou seja, né, no mínimo algum crime contra a criança ele estava cometendo, até no Brasil seria ilegal esse namoro deles, né, daí você tira o quão ruim é a situação. E aí já estava tudo confuso, mas se você assistiu meu primeiro vídeo sobre o caso, você sabe que ficou mais confuso ainda depois que outra Celeste entrou na história. O nome dela é Celeste Herrera. Sobre a idade dela, a gente não tem dúvida, ela é uma mulher maior de idade, sim. E essa, o David mostrava o rosto dela em todo lugar, marcava o perfil no Instagram, dizia o nome para todo mundo.
E aí ressurgiu esse print que aparentemente algum amigo deles tirou às 3h51 da manhã e a pessoa colocou na legenda: a Celeste e o David não me deixam dormir. E muita gente acredita que nesse print é a Celeste vítima do caso junto com ele. Alguns amigos do David juram por Deus que eles achavam que a garota tinha 19 anos de idade e ela e o David disseram para eles que ela já estava na universidade. Muitos internautas questionam por que a outra Celeste, a herreira, não diz alguma coisa sobre o caso, mas tem uma grande chance de que ela tenha sido diretamente instruída a polícia a não fazer isso, né, a ficar bem quietinha, ou se ela estiver envolvida, ela só não tem nenhum motivo para fazer uma declaração ao público mesmo, só o tempo dirá, eu espero. O tempo e a polícia, né, agora que parece que eles estão finalmente começando a fazer alguma coisa. Essa outra foto foi postada pelo David no Close Friends do Instagram e parando para pensar um segundo, se antes de tudo acontecer, esse amigo dele, né, alguém próximo o suficiente para estar ali no close, tirou um print, será que ninguém sabia que tinha algo errado rolando? Ok. Eu não saio, né, por aí printando o close dos meus amigos. Será que é coisa de amigo de celebridade? Não faço a menor ideia. Mas na foto a gente vê esse casal tirando uma selfie no espelho. A garota tá com a mão no rosto e o garoto tá de capuz e com o celular cobrindo boa parte do rosto dele. E algumas pessoas podem dizer que não dá nem pra ter certeza que é o David na imagem, mas fala sério. Logicamente, por que raios ele ia postar no close dele uma foto de um casal aleatório, sabe? Mas tem gente que viaja nas teorias absurdas e eu acho que esse conceito da navalha de Ockham vai mudar minha vida pra sempre. Eu vou levar no coração, não tô nem brincando. No momento, essas são as duas imagens que a maioria das pessoas na internet acredita ser uma imagem real e ser a Celeste nas duas fotos. Tem uma terceira imagem que já divide um pouco mais opiniões, mas é essa foto que foi postada no Instagram e mostra o David posando com a língua de fora e os 3 dedos assim. E atrás dele a gente vê uma garota com uma bandana e um cabelo meio ruivo, tem uns reflexos meio avermelhados no cabelo dela. Muita gente acredita que a bandana que ela tá usando é a mesma que o David também foi visto usando várias vezes. E para ele ter pintado o cabelo da menina que ele já estava aliciando, né? É daqui para ali. Me admira ele não ter feito antes, na verdade. Supostamente aliciando, né? Não foi julgado ainda, mas com fé em Deus será. E se você viu o primeiro vídeo sobre o caso, você talvez se lembre do vídeo de uma garota usando uma calça de pijama cor-de-rosa e um capuz à vista nos bastidores do show do David, e muita gente também acredita ser a Celeste. O moço que aparece do lado dela no vídeo foi identificado como o irmão mais novo do David. Muitas pessoas apontam que a Celeste maior de idade, coincidentemente, nunca é vista cobrindo o rosto. A live que eles fizeram e que a garota do lado do David fez a piada, tipo, ah, você não quer que eu fale coisas controversas? É controverso você abusar de criancinhas? E aí ela ri de nervoso e eles encerram a transmissão. I media trained you. No, you didn't. That's controversial. It's controversial of kids. A maioria das pessoas acredita sim se tratar de Celeste Rivas Hernandez. A última vez que a garota foi vista com vida pela família dela tem até um vídeo desse momento e ele foi postado no TikTok por uma amiga da família da Celeste. Nas imagens a gente vê a garota chegando no local e olhando para a câmera por cima do ombro e depois ela se inclina um pouco e cumprimenta um moço que estava ali. A amiga da família postou o vídeo em 1º de junho de 2024, muito tempo antes das notícias estourarem, então muita gente acredita que o vídeo teria sido gravado mais ou menos nessa época. Ele foi postado alguns meses depois da Celeste ser dada como desaparecida pela última vez. É um vídeo um pouco longo e ela só aparece no final, entrando na filmagem com o celular na mão. Ela cumprimenta o moço, olha por cima do ombro para a câmera e nos comentários da postagem antes deles terem sido desativados, a galera me veio com aquela: ah, e se ela mentiu a idade dela pro David, hein? Ao que muitas pessoas responderam: gente, é só olhar pra ela, ela tinha uma carinha de neném. Se você acha que essa garota tem 19 anos e tá na universidade, me desculpa, viu? Me parece muito desculpa de quem acha conveniente se fazer de sonso, vice. Nos comentários do TikTok, o povo usou o meme do julgamento da Cardi B, do tipo, olha pra ela, é só olhar. E só para constar, geralmente eu sou a primeira a pensar se eu devo considerar um comentário de internet um fato real, afinal qualquer um pode comentar qualquer coisa, mas eu vou ler esse comentário específico para você e aí você me diz o que você achou, beleza? O texto foi postado na plataforma Reddit um dia depois que o corpo tinha sido encontrado, ou seja, a notícia já estava começando a estourar em todo lugar,
Mas o corpo não tinha sido identificado ainda, ok. Beleza, vamos lá. No comentário a pessoa afirma o seguinte: esse cara é um esquisito. A irmã mais nova de um amigo próximo do IE, que é o nome dessa região na Califórnia, Island Empire, fugiu no ano passado e foi com ele que ela ficou. Achamos que a irmã dela estava explorando ela. Ela estava na 7ª série na época. O LAPD invadiu o lugar dele nas colinas. Estou apavorado que seja ela no carro. Ninguém ouve notícias dela há meses. Eu não vou divulgar o nome porque ela ainda é menor de idade, mas ela era de Lake Elsinore. E aí adivinha de onde que a Celeste era? Sim, Lake Elsinore. Sei que nos primeiros dias o povo, na verdade, estava chateado com a pessoa que comentou isso, né? O povo pulou para defender o David, afinal alguém famoso não cometeria nenhum crime, não faria nenhuma atrocidade, né? Um comentário em específico afirmou: eu duvido muito que isso seja verdade. Ele tem uma presença muito pública nas redes sociais e não há ninguém menor de idade na equipe dele. Eu só ouvi coisas boas sobre o David por parte da equipe da turnê e dos locais dos shows. Não poste coisas assim com todas essas especulações rolando por aí. Você vai acabar alimentando perseguições e caça às bruxas desse tipo. E a esse comentário, a pessoa que fez a postagem original, né, a que fez o primeiro comentário que eu li, rebateu com: mas não é especulação, literalmente aconteceu. Eu realmente não me importo se você ouviu coisas boas sobre ele, isso não tem nenhum impacto na minha experiência pessoal negativa. E cá entre nós, gente, racionalmente, antes do corpo ser identificado, quais as chances da pessoa assim chutar aleatoriamente um troll de internet, chutar e acertar exatamente a região de onde a vítima era? Ou a pessoa tá falando a verdade, ou ela é muito boa de chute, né? O que ela devia, a sorte que ela devia ter gastado na loteria, ela gastou nesse comentário que ela fez no Reddit. Não tem outra explicação na minha cabeça. Em outro comentário, a pessoa que fez o post original acrescentou: a vítima foi identificada como do sexo feminino, cabelo preto enrolado e tinha uma tatuagem escrito "shh" no dedo. Significa alguma coisa pra você? Eu realmente não tô tentando soltar nenhuma informação que possa identificar a vítima, porque absolutamente parece que é ela e o meu coração tá partido. Eu não quero de jeito nenhum atrapalhar a investigação e, na verdade, eu entrei em contato com a polícia de Los Angeles hoje mesmo. E aí começa a surgir o boato de que o irmão da Celeste teria dito que a irmã falou pra ele que esse cara que ela tava namorando, David, jurava de pés juntos que ia casar com ela no segundo que ela completasse 18 anos de idade. Para alimentar esse boato, tem essa foto que foi postada numa conta do Discord, e na foto a gente vê esse dedo com o que poderia ser um anel de noivado, e tatuado no dedo tem o nome David. A conta foi deletada, mas essa mesma pessoa tinha respondido a um feliz aniversário no dia 7 de setembro de 2022, o dia do aniversário da Celeste. E a gente sabe que a Celeste tinha esse histórico de viver trocando de conta, né? Apagando, criando outra, apagando, criando outra. Essa outra foto foi postada por um usuário com o arroba Hello Kitty Life Girl, ou a garota da vida Hello Kitty, e caso você não lembre, a Celeste era totalmente fascinada pela Hello Kitty. E nessa imagem postada por essa conta, a gente vê com 100% de certeza o David. Ele estava até usando um dos adesivos, que é uma das marcas registradas do visual dele no rosto. Ele parece estar num restaurante ou lanchonete, esperando a comida dele chegar. E na foto a gente também vê a mão dessa garota com um anel muito parecido com um anel de noivado. E na postagem ela colocou 3 emojis de coração branco, cor de casamento. Você decide aí o quanto que você acha que eu tô esticando a baladeira, mas eu só queria te dizer que a gente não tá nem na metade do vídeo de hoje, eu acho. E com isso as pessoas se perguntam, ué, se essa garota fosse a Celeste, por que os policiais não mencionaram também que ela tinha uma tatuagem escrito David no dedo, assim como eles mencionaram o shh? E aí a primeira teoria seria que eles não mencionaram isso porque a Celeste não teria sido encontrada inteira, afinal a gente já teve rolando por aí a teoria do desmembramento, mas até agora essa teoria não foi confirmada pela polícia. Mas é confirmado que eles disseram que a vítima no porta-malas pesava apenas 32 quilos, o que mesmo para alguém da idade da Celeste é muito pouco. Então, será que foi só o efeito da decomposição? Ou será que realmente tem alguns pedaços dela faltando? Tipo um dedo com o nome do possível assassino dela tatuado. Faria sentido se livrar disso, né? Mas também tem uma teoria mais possível de que a tatuagem podia só ter desaparecido. Eu acho que eu já mencionei aqui, né, que uma amiga minha fez uma tatuagem nessa região aqui, e depois de pouco tempo ela me mostrou a tatuagem e a parte de cima ainda tinha, mas a parte de baixo sumiu, foi com Deus.
E eu não sei exatamente porquê, mas eu só sei que essa região da planta das mãos e dos pés funciona um pouco diferente do resto da pele do corpo nesse quesito de tatuagem. E pode ter sido exatamente isso que aconteceu com essa tatuagem escrito David? Talvez. Mas com tudo isso, as pessoas online começam a ficar meio... Ok, eles se conheciam, confirmado, eles pareciam que rolavam bastante juntos e agora tem evidências de um possível noivado. Um vídeo antigo do David que voltou a viralizar foi essa entrevista, onde ele foi perguntado: e aí, onde você se vê em 5 anos? Okay, so the plan is hopefully this music thing takes off crazy next year. Why is he saying? Why are you saying that like you're not like up there, gang? Well, I'm not there yet, but Okay, hopefully okay. it's like even crazier next Okay. year. And then I'm going crazy year after year for the next 3 years. And then on the 4th year, I retire. And on the 5th year, I'm off the grid, living somewhere like on an island with this crazy crib. No social media, no digital footprint. I'm Gone. just gone. I'm just gone. Basicamente, ele falou que ele queria bombar muito no ano que vem, e o entrevistador rebateu meio que: por que você tá falando como se você não estivesse bombando ainda? E o David responde: mais ainda, mais loucamente ano que vem, e aí eu continuo por mais 3 anos. No 4º ano eu me aposento e no 5º ano eu tô vivendo em algum lugar, uma ilha com essa casa maravilhosa, sem rede social, sem pegadas digitais, só sumir. 5 anos depois dessa entrevista, a Celeste teria completado 18 anos de idade se ela tivesse tido a chance de viver até lá. E aí, juntando essa entrevista dele com o irmão dela contando que ele jurava que eles iam se casar assim que ela fizesse 18 anos, tem gente que acredita que foi exatamente essa a promessa que ele fez para Celeste antes de tudo dar errado, que ele só ia trabalhar para ganhar dinheiro suficiente para eles viverem o resto da vida em paz e depois se aposentar e deixar tudo para trás. No dia 10 de maio de 2022, o David tweetou: quando eu estava escrevendo isso, eu recebi uma notificação sua. Enquanto você falava sobre querer estar com a sua mãe e a sua irmã de novo, me leve para onde eu pertenço. Mas as nossas circunstâncias não vão permitir que a gente esteja nas situações ideais. A gente tem que aguentar firme, mano. E aí um emoji com o dedinho assim e um coração. E esse post dele é uma das coisas que alimenta a teoria de quem acredita que a Celeste queria voltar para ficar com a família dela, afinal ela era uma criança. E na última vez aconteceu algo que deixou o David puto. Talvez ela tenha dito que dessa vez ela ia embora de verdade e não ia mais voltar. E aí ele teria acabado tirando a vida dela. No dia 13 de abril de 2023 foi lançado o clipe da música Sleep Well, ou Durma Bem. E muita gente achou a atriz do clipe parecida com a Celeste. E ok, cabelo cacheado escuro não é a coisa mais rara de se encontrar, mas todo o clipe dele que foi mencionado até agora, as garotas tinham um tipo físico parecido com a garota que apareceu sem vida no porta-malas do carro dele. Quais as chances, né? Nessa época o David estava postando freneticamente no TikTok, promovendo a música nova dele, I Sleep Well, mas ele continuava postando memes e trends direto, e em um dos vídeos ele coloca na legenda: quando aquele amigo que saiu na temporada 2 reaparece na temporada 5... E assim, analisando basicamente tudo que o David já postou na vida e os clipes e músicas dele, surge a teoria de que ele teria começado a se envolver com a Celeste em 2021 ou 2022, possivelmente através do diabo do Discord, e no começo os TikToks dele eram: muito feliz com a minha namorada nova, primeiro dia dos namorados que eu tenho uma namorada de verdade. E aí depois os posts dele indicam que ele estava passando por uma fase braba de coração partido, e só quem sofre de diarreia virtual quando tá passando por um momento de crise vai entender esse sentimento. Depois da fase da sofrência foi quando veio o TikTok do quando o amigo da temporada 2 volta na temporada 5, e assim as pessoas especulam que eles teriam se relacionado por um tempo, se desentenderam e terminaram por algum motivo, mas aí o David não conseguiu deixar de lado os sentimentos criminosos que ele tinha pela Celeste, e em algum momento ela voltou para a vida dele. O possível término dos dois teria sido no ano de 2022, mas, novamente, essa é a linha do tempo de uma teoria criada pela internet, com base em vibes que ele passava no TikTok, então assim. Mas aí, em 2023, eles já estariam de volta juntos, e no começo do ano ele lançou a tal da Sleep Well, e os versos que muita gente acredita que poderiam ter sido escritos para Celeste são: eu ainda estou aqui para você. Mesmo que você não ache que eu estou perto, eu sempre vou estar perto de você, minha querida. O que pode parecer romântico até, mas imagina um cara estilo Joe Goldberg cantando isso. A coisa muda de figura, né? O David continua: e o jeito que você me faz sentir tem o poder de fazer o mundo inteiro parar de girar. Quem vai dizer que o nosso amor não é real? Não tenha medo. O medo não existe.
Em uma entrevista onde o David estava divulgando essa música, a pessoa entrevistando até comenta: ai, mas não é um pouco creepy, não? A pessoa tá dormindo e você tá ali espiando ela. Ao que o David responde que a intenção do álbum dele é fazer com que as pessoas se sintam vivendo essa relação de amor e ódio, e essa seria a canção de ninar do relacionamento, né? A famosa Lullaby, ok? Um TikTok que ele postou também durante o período de promoção dessa música mostra o David sentado no chão, encostado na parede, meio como se estivesse sofrendo de amor. E do lado dele tem uma projeção que dá a entender que seria o fantasma da garota que ele gosta. Na tela aparece a letra da música dele: eu ainda estou aqui pra você, mesmo que você não ache que eu estou perto. Eu ainda estarei do seu lado, minha querida. E no final da projeção a garota desaparece. E, sinceramente, eu nem vou opinar mais não. Você vê aí o vídeo, você me diz se você achou a garota parecida com a Celeste ou se você acha que o povo da internet tá forçando a barra e querendo ver ela em todo lugar. Sabendo o que a gente sabe agora, depois que o David foi considerado suspeito, sei não, viu? Eu não sei mais de nada, gente. Sério, esse caso é uma bagunça tão grande. No mês seguinte, o David começou a promover essa música chamada Backstreet Girl, ou A Garota da Rua de Trás, e nela o David canta: e eu não quero partir o coração dela. Não, não você. Eu amei ela cedo demais. Mas eu não quero esperar demais pra alguém te amar antes que eu faça isso. Talvez alguém da mesma idade dela, né? Vai saber. Mas, segundo o David, numa entrevista, essa música, a Backstreet Girl, ele teria escrito a pedido de um seguidor no servidor do Discord e o cara chegou: ô David, escreve uma música pra minha garota, o nome dela é Ellie e ela mora na rua de trás. Não diga mais nada. E aí o David teria escrito a música, mas aqui entre nós, eu não confio em tudo que sai da boca de alguém supostamente capaz de fazer o que o David supostamente fez, né? Então, até porque em outra entrevista, poucos dias depois, ele muda a história e diz que o cara, na verdade, estava querendo conquistar alguém chamada Ellie e pediu para ele escrever a música. Numa versão dele, o cara estava até chorando na ligação com ele, com a música que ele escreveu para a namorada dele. E na outra entrevista, ele disse que o cara, na verdade, estava tentando conquistar a menina. E no final, ele até teria dito: ah, deixa quieto, ela não merece mais a música, não. Como que em apenas alguns dias uma história tão emocionante, né, tão marcante, alguns diriam, mudou tanto, hein, David? Esquisito isso aí, viu? Mas tudo bem. Ainda em 2023 ele postou esse TikTok que deu a entender que ele nunca se apaixonou na vida, escrito: eu escrevendo canções de amor sem nunca ter vivido isso na vida. Em 7 de setembro de 2023, no aniversário da Celeste, ele postou um TikTok com a legenda POV, que é a sigla para ponto de vista. Então, ponto de vista, vocês quando ouvirem a música mais triste que eu já fiz hoje à noite. E assim surge a teoria de que esse tempo todo o David estava se comunicando subliminarmente com a Celeste, né? Ou principalmente com a Celeste em vez do grande público. Afinal, esse TikTok, bem no aniversário da garota, E também ficar de indiretinha, né, de subliminar, as subs que o povo chama, é bem mais coisa que eu faria quando eu tinha 13 anos de idade, menina. Quando o crush dizia que ele tinha visto a música que eu colocava no MSN, lembra que dava pra colocar no MSN? E que quase sempre era uma indireta mesmo, era uma emoção tão grande. Mas o David a essa altura já tinha 18 anos e legalmente ele querer fazer coisas com uma garota de 13 anos é um crime, mesmo que ele esteja perdidamente apaixonado, mesmo que ele ache que ele só está amando ela na época errada, não interessa. Outra postagem que ele fez no TikTok, dessa vez não era um vídeo, mas um carrossel de imagens, sabe? Que nem dá pra postar no Instagram. E na primeira imagem ele aparece de olhos fechados e ele escreveu na imagem chorando no palco na frente de 15 mil pessoas, tudo porque aquela única pessoa não apareceu. Ela devia ter prova de biologia no outro dia, David. Se pá, foi por isso que ela não apareceu no seu show. Na legenda ele colocou: é sempre as pessoas que você quer deixar mais orgulhoso que acabam te desapontando. Essa outra postagem é um vídeo do David sentado no que parece uma cama de quarto de hotel com uma bandeja de comida ao lado dele e na imagem ele escreveu: alguém tem dicas em como não ser a pior pessoa do mundo? Emoji sorrindo. Vamos lá, passo número 1, termina com a sua namorada de 13 anos. 2, terapia. Dá pra começar, né? Uma pena que agora já é um pouco tarde pro David criar vergonha na cara, não é mesmo? O print que a pessoa tirou do David com a garota escondendo o rosto com um lençol também foi nessa época e teria sido daí pra frente que eles teriam voltado a se relacionar. No começo de 2024, no mês de janeiro, o David começou a postar os teasers da música nova chamada Leave Her, ou Deixar Ela.
A estratégia de divulgação do David para a música foi uma bem comum, de ficar postando vários vídeos diferentes, mas usando a mesma música de novo, de novo, de novo, de novo. E na letra da música dele tem esse trecho que ele fala: "Eu não consigo parar de me apaixonar por ela". E no vídeo que ele usa esse trecho, na tela tem escrito: "Sim, eu vou engolir uma AirTag para você saber todos os movimentos". E na música do fundo: "Eu não consigo parar de me apaixonar por ela". Ou seja, dando a entender que quando uma garota dizia: "Ok, David, eu vou engolir uma AirTag para você poder rastrear todos os meus movimentos", ele ficava doidinho de apaixonado. Ok, Joe Goldberg. Outras legendas que ele usou com essa música foram: "Quando ela te manda um parágrafo dizendo o quanto ela te ama quando você tá triste no trabalho, não consigo parar de me apaixonar por ela. Quando o TikTok remove toda a minha música, mas pelo menos eu tenho um encontro no Dia dos Namorados esse ano, eu não consigo parar de me apaixonar por ela". Entendeu? Nessa mesma época, Celeste Rivers Hernandez foi dada como desaparecida pela família dela. Algumas pessoas argumentam que o David podia estar fazendo os vídeos só para divulgar a música nova, mas algumas das piadas que o David fazia eram bem questionáveis, e pro nível de fama que ele estava atingindo, eu duvido muito que o time de relações públicas achou uma ideia excelente um TikTok mencionando alguém engolir uma AirTag para agradar o namorado obsessivo. Mas essa é uma das vantagens de ter sido alguém que veio da internet, né? Então muita coisa é piada, meme, personagem. Nessa época também é quando itens da Hello Kitty começam a aparecer cada vez mais nos vídeos do David, e em 14 de fevereiro foi uma das vezes que a Celeste fugiu de casa e foi dada como desaparecida, e essa data, coincidentemente, é o Dia dos Namorados nos Estados Unidos, e foi dito que ela passou um mês fora de casa antes dela voltar, o que significaria que ela voltou para casa em algum dia de março, e no final de março o David performou ao vivo a música dele My House is Not a Home, ou Minha Casa Não É um Lar, e escrito no vídeo que ele postou da apresentação, ele colocou: "Imagina deixar tudo para trás por alguém que nem te quer". E se for mesmo o que eu tô pensando, significa, na minha humilde opinião, que ele estava tentando fazer de tudo para que essa criança odiasse a família dele e achasse que ele era tudo, né, tudo de bom, o everything, que ela estava deixando para trás. E pode apostar que tentar afastar pessoas de amigos, família e qualquer pessoa que tente dizer que aquele relacionamento é uma porcaria é algo que um abusador faria com 100% de certeza, viu? Em abril ele fez outra postagem com a foto de um casal e na legenda ele usou a própria música dele, Eu Não Me Importo Quanto Tempo Leve, contanto que eu esteja com você, eu tenho um sorriso no meu rosto, que é justamente a música mais viral dele, né? I don't care how long it takes, as long as I'm with you, I got a smile on my face. E alguns dias depois é quando a Celeste foge de novo e é dada como desaparecida mais uma vez. 2 semanas depois disso, o David anuncia no TikTok dele que agora ele vai começar a escrever músicas felizes porque a depressão dele foi curada. Algumas semanas depois disso, uma troca de mensagens teria acontecido entre a Celeste e uma amiga dela. Só um lembrete, né, que não é uma informação 100% confirmada, a gente não tem como saber se a pessoa por trás desses prints realmente estava conversando com a Celeste, mas no print da conversa a gente lê o seguinte: "Eu só vou checar como você tá, é só isso. Eu não quero falar com ninguém". Ok, sim, claro. Mas você tem que jurar que vai ficar segura. Você ainda vai falar com o David? Ou voltar com ele? Porque eu não quero que você arrume mais problemas com ele. Eu tô segura. Não, não vou. Ok, eu te amo. Vou te mandar mensagem em mais ou menos uma semana. Não delete o Insta. Te amo também, e eu não vou. No outro print a gente vê o momento em que as duas estavam conversando sobre a experiência da primeira vez de cada uma, sabe? E no print a gente lê: "Eu consegui. Pode sangrar ou não sangrar durante o sexo, porque você provavelmente fez quando era mais nova. Eu não sangrei porque eu não tava com tesão. Você disse que sangrou. Eu achei que tinha, mas eu só menstruei. Eu só sangrei com o David. Com o Gus eu tava só bêbada e eu fiz porque ele ficou bravo comigo da primeira vez por não ter transado com ele". E aí, pelo menos na minha opinião, o que aconteceu aqui com a Celeste dá a entender que foi um crime, porque, sim, caso tenha algum garoto assistindo, mesmo que a moça seja sua ficante, a sua namorada ou até mesmo a sua esposa, embebedar e fazer chantagem emocional na pessoa para ela ter relações com você quando ela não quer é um crime, tá? O povo adora dizer, né? Ai, colocaram uma arma na cabeça dela. Não precisa. Não precisa, você acredita? E me parte o coração, porque eu pelo menos acho que a Celeste nem entendeu direito o que aconteceu com ela, ou ela pelo menos não tinha conseguido processar ainda, afinal ela era uma criança. Depois disso ela teria dito pra amiga: "Não responde, ele voltou. Ele tá chorando, não me manda mensagem".
E assim surge a teoria que eu mencionei brevemente no primeiro vídeo, e seria essa a troca de mensagens que o David viu, e ele, ao invés de consolar a namorada que aparentemente foi abusada intimamente, na cabeça perturbada, possessiva dele, que só vê, ai, minha, ele se sentiu traído por essa ocasião com esse tal de Gus, porque tudo que ele conseguia se importar era o fato de que ela tinha tido contato físico com outro cara, mesmo que ela não quisesse ter participado nisso. Ai, gente, sério, a impressão que dá é que essa menina não conseguiu encontrar uma pessoa que valesse a pena na vida. Todo mundo em volta dela parece que falhou com ela, sabe? Todo mundo. No próximo print, tirado alguns dias depois, quem supostamente seria a Celeste diz: Anícia, não manda mensagem. Ele voltou, ele tá chorando. Não me manda mensagem. Eu consertei ele, eu vou ficar. Não manda mensagem. O que você tá fazendo? Saudades. Eu consertei ele, não sei como. Nós dois choramos pra pegar ela e ele mudou de ideia. Eu tô feliz que ele mudou mesmo assim. E aí, pelo menos me dá a impressão de que o David perdoou ela por alguma coisa. Ela literalmente diz que ela teve que consertar a situação, sendo que é ela que tá sendo a vítima de nem sei mais quantos crimes ao mesmo tempo. E algumas semanas depois disso, em 2024, o David começou a postar coisas mais questionáveis ainda, especificamente sobre garotas. Um dos TikToks que ele repostou era um vídeo em teoria aleatório, porque a pessoa não tinha usado a música dele, né? Então não dá pra dizer nem, vai que ele tava divulgando a música nova. Não. Mas nesse vídeo, com a imagem do rosto de uma garota cortado, a gente lê: o inferno pessoal de todo cara é assistir a namorada dele defender outro homem. Bem específico, né? No começo de junho de 2024 foi quando foi postado aquele vídeo com a família dela, e isso foi depois dela ser dada como desaparecida pela última vez, mas talvez a pessoa que postou demorou alguns meses para postar? Talvez. 2 semanas depois, ainda em julho de 2024, o David postou um vídeo dele com a legenda: como assim não dá mais para stalkear os likes do Twitter? No vídeo é para ser uma piada, mas na minha opinião ele parece estar chateado de verdade com essa nova mudança. No mês seguinte, julho, ele começa a promover a nova música There Goes My Baby, ou Lá Vai o Meu Amor, e numa postagem enquanto ele estava em Dublin, ele postou que estava sentindo a falta da namorada dele. Então 2024 parece que foi assim o ano do relacionamento deles, né? Dia dos namorados, vários meses morando juntos. Também nessa época o David posta no TikTok essa foto dele, onde a gente vê apenas o braço de uma garota aparecendo e segurando o rosto do David de uma forma bem carinhosa. Na imagem tem escrito bebê. Dá pra ver um pouco de cabelo vermelho em outra foto, e isso só alimenta o lado de quem acredita que nessa outra foto aqui que eu falei antes também seria a Celeste, e ela teria pintado o cabelo de vermelho por um tempo. Mesmo que o David estivesse também se envolvendo com a Celeste Herrera, a moça maior de idade, ela geralmente aparece com o cabelo bem alisado, enquanto as musas de todos os clipes do David têm cabelo cacheado. A Celeste adulta não parece ser tão conectada com a Hello Kitty quanto a Celeste criança. Porque será, né? Na postagem que ele fez no Instagram sobre a música There Goes My Baby, o David escreveu na legenda: essa é uma música que eu escrevi sobre deixar alguém que você ama ir embora e se tornar a sua própria pessoa. Assistir ela se tornar aquela pessoa ao vivo e perceber que você talvez seja o problema, mas também é sobre ser feliz pela pessoa que ela se tornou. Estou muito animado para vocês ouvirem. Mas será que você deixou mesmo ela ir? Será que ela vai se tornar alguém melhor, ou será que ela vai ficar presa para sempre nos 14 anos de idade porque alguém roubou a vida dela? Depois que essa música é lançada, o David reposta um TikTok onde a gente lê: eu explicando que, de acordo com a psicologia, quando alguém sabe que eles te trataram mal, eles te evitam, e é chamado de consciência culpada. Eles não têm a maturidade para pedir desculpas pelas suas ações desrespeitosas, e porque eles não querem se responsabilizar, eles simplesmente se removem da sua vida. De agosto até novembro, o David ficou muito ocupado viajando por vários lugares da Ásia, como Singapura, Coreia do Sul, Hong Kong, Japão, e em dezembro de 2024 ele lançou uma música chamada Where Did All Go Wrong? Ou Onde Tudo Deu Errado. Na letra ele canta: onde tudo deu errado com você, eu não sou bom do seu lado, é uma tragédia, eu realmente achei que você tinha sido feita pra mim, como você pôde mentir pra mim? Cada beijo deixava um vazio nos meus lábios, eu não quero mais o seu amor. Eu juro que eu não preciso dele e eu não quero soar convencido, mas eu sou a razão pela qual você ainda tá respirando. Como é, David? Que história é essa aí? E ele continua na letra: é amor ou é luxúria? Eu consigo ver o que você sente. Você me disse que eu era especial, mas isso não significa nada pra mim.
E aí, perto do final dessa música, é quando a gente escuta a gravação da voz de uma garota, uma prática que eu já vi alguns cantores fazendo isso. Então, a Ariana Grande tem uma música que eu adoro, que ela fez isso com a gravação da voz da avó dela. O Drake, eu acho que eu já vi que ele fez também esse negócio de botar a ligação da voz dos outros. E na música do David, bem no final do clipe, a gente escuta por cima da atriz do clipe a voz da garota misteriosa dizendo: "Você é especial, David. You're special, David." Sobre essa música, ele posta um TikTok escrito: "Fazer a música pra Arcane me inspirou a fazer a minha música mais triste de todas." Ou seja, ele já tinha lançado a música dele em colaboração com a série Arcane, e essa música, a Onde Tudo Deu Errado, veio depois. Pra mim, ele parece um pouco animado até demais, explicando o clipe da música onde ele leva um tiro e morre, e ao mesmo tempo ele tá explicando que essa é a música mais sombria que ele já fez até agora. Segundo ele, essa música também está ligada à teoria da corda vermelha, que eu já expliquei no primeiro vídeo, mas basicamente é essa crença coreana que afirma que as pessoas que estão destinadas a se encontrar na vida têm essa corda vermelha invisível unindo elas pelo dedo. Sobre essa teoria, o David afirma: "Eu amo essa teoria de que todo mundo está conectado, e isso aparece em todos os meus vídeos." No final do ano de 2024 foi quando ele postou 2 TikToks que eu mencionei no primeiro vídeo, um escrito: "Adivinha quem vai montar um skate da Hello Kitty em vez de lançar um álbum novo?" e um outro: "Eu cantando para as minhas Hello Kitties porque elas são as únicas que não me apressam para lançar música nova." E no vídeo ele tá segurando 2 pelúcias da personagem. No vídeo dos skates, 2 skates. No vídeo das pelúcias, 2 pelúcias. Ok. E aí, poucos meses depois, em fevereiro de 2025, ele posta um TikTok dizendo: "O Dia dos Namorados é em 4 dias e você ainda não tem um encontro." Nessa época ele lança uma música chamada One More Dance, ou Mais Uma Dança, e é esse clipe que definitivamente me assombra acima de todos os outros. A gente vê o tal do Itami, o alter ego artístico do David, que a gente reconhece pelo visual característico da blusa manchada de sangue e a venda branca nos olhos. E no clipe ele aparece arrastando um corpo e colocando ele no porta-malas de um carro. Depois disso, ele lança uma música chamada What Are You Waiting For? Ou Você Tá Esperando o Quê? E a mensagem é muito: por que você tá sempre indo embora? O que você tá esperando? E assim a galera cria a teoria de que nessa época Celeste teria decidido voltar para a família dela, e essa música seria um questionamento do David para ela. Em um TikTok que ele postou no sofá da casa dele, dá pra ver uma bolsa da Louis Vuitton que é idêntica à bolsa cobrindo o rosto da garota que seria a Celeste nessa foto aqui. Isso aqui eu não vi ninguém falando, mas criando a minha teoria aqui pra vocês ao vivo. Esse deve ter sido um dos vários presentes que o David deu pra Celeste, sabendo muito bem que ela vinha de uma família carente, numa tentativa de deslumbrar ela e mostrar como ele era incrível e maravilhoso, pelo menos na superfície, né, menina? Nessa época foi quando ele foi pro Coachella e tomou aquele tombo que eu já mostrei pra vocês. Ele lança o álbum dele, Withered, algo que pode ser traduzido como murcho, capenga, quase um meme mesmo. E com o lançamento do álbum, o David começa a fazer entrevistas, postar vários TikToks e todas as estratégias de marketing possível, e deu certo. O álbum em pouco tempo chega no lugar 13 da Billboard 200. Ele também atingiu meio bilhão de reproduções no Spotify. E se até agora metade das músicas que o David escrevia o povo achava que era para Celeste, nesse álbum todas as músicas dele o grande público acredita terem sido escritas sobre o relacionamento que ele tinha com a garotinha. Numa entrevista o David conta que na época de escrever o álbum ele não estava se sentindo confortável fazendo isso nos Estados Unidos, e assim ele teve a ideia de viajar para Londres, porque segundo ele a melancolia da cidade deixava ele mais inspirado ainda. Ele conta que ele e 2 amigos escreveram uma música por dia durante 2 semanas. Ele conta que documentou tudo através de vídeos para, segundo ele, poder observar o processo criativo depois que ele já tinha terminado tudo. Numa entrevista sobre o álbum, o David afirmou: "Esse álbum sou eu de verdade, é a minha história, é tudo que eu vivi nos últimos 2 anos, as minhas relações, os erros que eu cometi." E se você lembra, antes ele mesmo mencionava várias vezes que as pessoas até zoavam ele, tipo: "Ai, como você escreve tanto sobre amor e você nunca namorou antes e você só fica no Discord, kkkkkk." O David explica que o visual do álbum contém a estética vermelha, afinal tem a teoria das cordas vermelhas que ele ama, mas ele também inclui muitas rosas vermelhas no projeto novo, e sobre a simbologia da flor ele diz: "Eu me vejo como essa rosa vermelha, muito bonita, mas pode te esfaquear."
pode te machucar com os espinhos dela, e conforme ela vai murchando e terminando o ciclo da vida dela, significa o fim de uma era. Ele também diz que o álbum precisa ser analisado em ordem para entender a história que ele está contando, e é exatamente isso que a gente vai fazer no próximo vídeo sobre esse caso. Eu juro que eu achei que ia caber tudo num vídeo só, mas aparentemente não. Eu já sei que esse vídeo tá ficando gigante, e pro tanto de gente que diz aí nos comentários que gosta dos vídeos longos, vocês não estão assistindo tanto assim os maiores que eu posto. Então, no momento, eu acho que eu vou só continuar postando mesmo, porque pelo menos esse caso não tem como. Tem informação que eu já tentei deixar de fora, e aí mais pra frente, outra coisa que eu cito não faz sentido, então acredita em mim quando eu digo que eu tô tentando trazer só o essencial. Pois é. Eu acho que é por isso que eu pessoalmente acho ridículo, patético até, que a internet em uma semana encontrou esse tanto de coisa, e a polícia, que em teoria era para ter acesso às mensagens pessoais do David e da Celeste e às câmeras do Tesla, falou: oxe, suspeito por quê, gente? Chamar para conversar. Só por isso, é? Mas só por isso, é? E aí, agora, depois de 2 meses, ele foi considerado suspeito. E cadê o David? Sumiu. Pois é. Eu vi esse update hoje de que ele transferiu um monte de bens para os pais dele, e ele não tá em nenhum lugar onde a polícia saiba, nem um pouco suspeito, né? Eu acho que qualquer pessoa inocente faria a mesma coisa. Gente, inclusive, olha, perdoa se o meu sarcasmo vazou um pouquinho durante o vídeo, é que esse caso tá me dando tanto ódio que às vezes borbulha, sabe? Todo mundo que conheceu essa garota na vida, a Celeste, parece que falhou miseravelmente com ela, e depois da morte dela continuam falhando com essa palhaçada de investigação. E para saber os updates mais recentes, você vai ter que voltar aqui no próximo vídeo. Inclusive, se você não ativou as notificações do canal ainda, tá aí o seu sinal do universo. Você tá esperando o que mais? E, gente, apesar de tudo isso que eu falei, né, o que a gente pode fazer por enquanto é ter calma e deixar a polícia trabalhar, ou pelo menos fingir que tá trabalhando. No vídeo do Law and Crime, esse canal de notícias gringo muito bom que eu acompanho, um especialista que eles levaram para comentar, um ex-policial, afirmou que até a informação de que o David era um suspeito provavelmente foi um vazamento e que podia prejudicar a investigação, sim, porque agora que isso foi oficializado, todo mundo envolvido no caso vai ficar alerta e começar a se preparar, contratar advogados, se livrar de evidências, talvez. Mas o problema, né, meu anjo, é que eles levaram 2 meses para concordar que o cara era suspeito, e se ele ainda não se livrou de tudo que ele podia se livrar, ele só pode ser mais burro do que eu imaginava até, só pode. E assim, né, gente, não sei se alguém vai achar bobagem o tempo que eu tô passando falando das músicas do David, afinal, música é evidência de crime? Não. Mas na minha opinião, o tanto de coincidências entre a arte do David e essa história macabra, principalmente sabendo que ele escrevia, sim, a maioria, ou talvez até todas as músicas que ele cantava, eu acho que por mais que não seja uma confissão legal, né, oficial, a arte do David acaba sendo, sim, uma janela para a gente poder espiar um pouquinho da mente extremamente perturbada que ele, supostamente, na minha opinião, tem, se ele tiver envolvido com tudo isso mesmo, né, perturbado é o mínimo, eu acho, né, pelo amor de Deus, né, menina, mas, enfim. E é isso, meu povo. Se você chegou até aqui e não deixou o seu like, eu não sei mais o que te dizer. Eu vejo você na próxima. Se cuida, se hidrata, se inscreve no canal, ativa as notificações para o YouTube te avisar quando tiver vídeo novo e tchau!